Fala, turminha do YouTube, aqui Vinícius Luiz na área novamente. Agora mais um conteúdo importantíssimo para você que é servidor público. É isso aí, você que é servidor público, você que é servidora pública, você que é empregado público, você que é empregada pública. Esse conteúdo é para você. Para você ter maior segurança nos seus atos praticados, especialmente nesta aula sobre planejamento da contratação e publicação do edital da licitação. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu só quero a minha contrapartida aqui, que é o quê? Eu entrego um conteúdo, se você gostou, achou bacana, dê aquele like, comente aqui nos comentários, porque eu vou ficar feliz. E eu vou ficar feliz mais ainda é quando você se inscrever no meu canal. Me ajude, por favor, porque eu já tenho 1,98 m de altura, já cresci bastante. Agora eu preciso que o algoritmo do YouTube reconheça o meu crescimento com você se inscrevendo, tá certo? Ative o sininho, comente, compartilhe, tá certo? Esse conteúdo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês. Eu tenho certeza. 13 anos atuando como pregoeiro lá na administração, eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês, tá certo? Principalmente agora, na fase de planejamento da contratação, que é praticamente o tema da nossa aula. Por que praticamente, professor? Porque terei outras variantes que estará na fase de seleção do fornecedor, que são fases distintas, tá certo? Então esse conteúdo é para você. Vamos iniciar. Turma, é o seguinte, você acorda todo dia para ir trabalhar. Você sai da sua casa, vai até a administração para trabalhar no âmbito das contratações públicas. Eu falo isso para vocês que possuem um vínculo especial junto ao Estado, tá certo? Maravilha! O que acontece? Quando você vai até o órgão público, poxa, você tem família, você às vezes tem seu esposo, sua esposa, tem seu filho, tem sua filha, leva para a escola, aquela coisa toda. Então você vai para a administração para poder trabalhar. E você sabe muito bem que quando você trabalha no âmbito das contratações públicas, é uma área sensível. É uma área sensível. Então não pode você, meu amigo e minha amiga, desconsiderar conhecimentos relacionados a essa área. Não dá, porque se você desconsiderar conhecimentos, você pode se prejudicar em algum momento da fase do processo administrativo de contratação pública. Você pode se prejudicar. Atualmente, os órgãos de controle estão aqui o tempo todo olhando para as contratações. Você está no seu órgão público agora, numa entidade, entidade pública, daqui a pouco chega do nada no seu e-mail, alerta Alice. Pois é, então vocês têm que tomar muito cuidado, vocês têm que buscar o conhecimento, tá certo? Porque é o que vai proteger vocês. Tudo é conhecimento, galera. E não dá, professor, mas é o seguinte, eu estou com um problema lá na administração porque o pessoal, eles não fazem treinamento. Tá ok, isso é um problema. Mas você não pode depender dos outros, não. Você tem que buscar esse conhecimento. Porque o maior prejudicado, tudo bem, a administração é prejudicada por alguma falha, um vício dentro do processo. Mas você terá dores de cabeça. E você não quer isso. Lembra que eu abordei? Poxa, você sai da sua casa, às vezes você deixou o filho na escola, aquela coisa toda, correria do dia a dia, normal. Então não dá. Você tem que sim buscar esse conhecimento. Professor, mas não, o órgão público tem que pagar. Tudo bem. É um dever realmente do órgão público pagar. É um dever. Sabemos disso. Sei muito bem, compreendo isso. Mas se você possui essa barreira que ainda não estão disponibilizando treinamentos para vocês, que isso é uma falha, isso é um problema, sabe, que é de governança, que não é o tema dessa aula. Então, você tem que buscar o conhecimento diretamente na lei. Tem o canal aqui no YouTube, aqui, olha só para os meus conteúdos, que é só para licitações. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito.
porque eu estou indo na ferida. Então, você tem que buscar esse conhecimento. Por quê? É o que vai te dar o que? Segurança, para que você vá trabalhar todos os dias de uma forma tranquila, tá certo? Então, perfeito. Nossa aula aqui, ela é bem específica. Eu vou já ir direto ao ponto, tá? Eu não vou ficar aqui citando a legislação, trabalhando interpretação normativa. Não é esse o foco da aula. Eu quero ser direto ao ponto, tá? Se você quer esse conhecimento interpretativo do ordenamento jurídico, aí eu recomendo que você entre no nosso site e confira os nossos programas de educação, tá? Se você é servidor público, está lá na administração, entra lá no site lá e você verá que tem essa possibilidade, inclusive, de você realizar contratação com a L4 educacional, tá certo? Então, perfeito. Vamos seguir em frente na nossa aula, tá? Turma, eu tô com um slide aqui totalmente em branco, para que nós possamos construir um raciocínio e vocês compreendam exatamente aonde que eu quero tocar. Vocês são servidores públicos, tá certo? Vocês estão em uma relação de sujeição especial junto ao Estado. Então, a prática de atos no processo administrativo merece total atenção. Tá? Então aqui eu quero primeiramente abordar esse assunto da seguinte forma. Eu ainda não especifiquei exatamente o assunto, mas vocês vão compreender, tá? E eu quero ser muito prático, direto ao ponto, tá certo? Para que a gente possa prosseguir. Então, imagine isso aqui, ó. É uma linha cronológica, tá certo? E eu vou dividir aqui por fases. Tá bom? Então, aqui nós temos a fase do planejamento da contratação, tá certo? Planejamento da contratação. Exatamente. Etapa preparatória da licitação. Temos a fase de seleção do fornecedor. Tá certo? Aqui, especialmente, atividade de condução da sessão pública pelo pregoeiro, agente de contratação, tá certo? Faz ali, ó, de seleção, lances, exame de habilitação, exame de proposta, certo? Fase recursal, aqui. E a fase de gestão e fiscalização de contratos. Contratos administrativos. Eu não quero entrar na seara de que contratos, fiscalização de contratos administrativos. Eu não quero entrar aqui em assunto doutrinário, se é administrativo ou não. Não é esse o propósito aqui. Turma, é o seguinte, vamos lá. Aqui, na fase de planejamento da contratação, vocês têm que entender o seguinte, que os órgãos de controle eles estão o tempo todo observando essa fase de planejamento. A Lei 14.133, ela veio muito forte com planejamento. Com planejamento. A Lei 8.666, ela não vinha com essa força como a 14.133 veio no ordenamento jurídico. Então, até mesmo quando você observa os precedentes do Tribunal de Contas da União, você vê nitidamente a preocupação do seguinte: tá com esse problema na gestão e fiscalização? Vamos olhar lá o planejamento da contratação. O vício está lá, por exemplo, no contrato, mas eles conseguem entender que aquele vício ele teve nascimento aqui, ó, na fase de planejamento da contratação. Tá certo? Então, qual é essa é a etapa dessa aula aqui? Demonstrar a vocês que essa etapa de planejamento da contratação
ela é sensível, muito sensível. Não dá, olha só o que eu estou falando para vocês, não dá, não, volta aqui, ó. Não dá para vocês copiar e colar documentos, especialmente EPP de outras administrações, porque vocês estarão dando um tiro no pé. Se você vem numa sintonia como esta, de ficar copiando e colando ETPs de outras administrações, tenha certeza do seguinte: em algum momento pode dar problema, e um problema sério, tá certo? Porque vai carregar vícios no processo administrativo, tá certo? Vícios que, inclusive, a depender da gravidade desse vício, pode gerar anulação da própria licitação. Anulação, nulidade, gera o quê? Responsabilidade. Abertura de processo administrativo e depois está lá você chorando, enfrentando lá um processo sancionador. Tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Então, escutem o que eu estou falando. Parem, cuidado com essa questão de ficar copiando e colando ETP de outras administrações. Olha o quanto que eu estou sendo enfático aqui com vocês, tá certo? Isso aqui, Vinícius aqui, não está colocando medo em ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, estou aqui para entregar um conhecimento para que vocês não fiquem prejudicados. Tá? Dificilmente vocês vão encontrar um nível de aula com essa praticidade aqui via YouTube. Tá certo? Porque seria muito fácil eu ficar aqui colocando a interpretação da legislação e falando para vocês. Tá certo? Então, tome cuidado com isso, galerinha. Por favor, beleza? Tranquilo. Agora é o seguinte. Quando o DFD ele é montado, documento de formalização de demanda, ele vem sendo instruído. Cada administração tem o seu modelo de documento. Não é algo uniforme. Cada administração ela possui suas normatizações internas e ela pode o quê? Atualizar os seus modelos documentais. Quando eu falo DFD, documento de oficialização da demanda, o instaurador, tá certo? Agora eu quero falar para vocês o seguinte, especialmente, eu quero citar logo, tá? Aqui, quando a instrução processual ela tem o ETP, que é o documento de preparatório, é o estudo da licitação, soluções de mercado, as alternativas disponíveis no mercado. Qual é o melhor custo-benefício para a administração? Então, o que você tem que entender aqui, que no ETP ele é um estudo. E depois tem um outro documento aqui, na fase de instrução, que ele é o quê? O mapa de preços. Mapa de preço. Outro documento sensível. Muitos agentes públicos são responsabilizados por má formação de preço. Má formação de preço. E eu sei muito bem o que é isso. Eu já vi situação que aconteceu comigo na época, logo no início que eu fui pregoeiro. Eu observei, não, calma aí, eu lembro como se fosse hoje. Tonem de impressão 285A, R$ 1.550. Que é isso? Não, calma aí. Não, negativo. Agora, imagina se eu prossigo com uma contratação como esta. Superfaturamento, galera. Tá certo? Isso gera o quê? Dano. Dano à administração. Então, por isso que, olha só que importante essa aula, porque por isso que nós temos que ter um olhar crítico sobre esta fase aqui, ó, de planejamento. Seja você que trabalha aqui,
seja você que trabalha aqui. Não adianta, não adianta. Você que trabalha na fase de seleção do fornecedor, você que atua na fase de gestão e fiscalização de contratos administrativos, você sim tem que conhecer sobre planejamento de contratação. Porque você terá um olhar crítico sobre a instrução. Isso aumenta a sua o quê? Segurança jurídica, para que você pratique atos administrativos ou não. Então, turma, quando a gente fala aqui sobre o mapa de preços e o estudo técnico preliminar, e eu disse a vocês que isso aqui são documentos sensíveis, agora é o seguinte, esses documentos pode ter chegado um momento que o orçamento da licitação, ele é o quê? Sigiloso. Sigiloso. E o que eu tenho. Já vi, reparado, já vi. Não vou citar, obviamente, aqui por questão de ética, de respeito, tá? Porque vê nitidamente que, às vezes, o servidor público, você sabe o que eu estou falando. Você trabalha em órgão público, você sabe como é que isso aqui é intenso. É licitação, não, tem que... né? Agilidade, publicar a licitação, tem que comprar, não sei o quê, chegou o recurso, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Por isso que eu falo. A administração, que é acelerada no 220, quanto à matéria de licitação em contrato administrativo, acenda o alerta vermelho. Acenda o alerta vermelho, meu querido. Não adianta não. Porque isso aqui, nós estamos falando de um dos processos administrativos mais formais do ordenamento jurídico. No direito administrativo, o processo administrativo de licitação pública é um dos mais formais que tem, concatenado por atos administrativos ou não, sujeitos a controle, segregação de funções entre servidores públicos. Então, por isso que temos que ter cuidado. Então, quando a licitação ela se dá com orçamento sigiloso, não quero adentrar em estrutura do orçamento, não quero falar sobre isso e nem o estudo técnico preliminar. Eu só quero agora que vocês têm que pegar o fio da meada aqui. Sigiloso, vocês têm que tomar esse cuidado aqui. Por favor, tá certo? Por favor. Seguinte, turma, quando o edital ele é publicado, quando o edital ele é publicado, ele é publicado, ele vai com o quê? Com os arquivos. Contendo lá o edital, TR, minuta de contrato e por aí vai. Os anexos do edital. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Que tem situações, eu entendo que até pela correria mesmo do dia a dia, isso acaba sendo uma falha. Por exemplo, o ETP e o mapa de preços foram carreados neste arquivo aqui e o servidor público que fez a publicação do edital esqueceu de apagar os valores no mapa de preço do orçamento da licitação. Às vezes não vai o mapa do preço, o orçamento da contratação. Às vezes vai o ETP junto já com a informação do valor. Cada administração, eu já tenho reparado que ela sai... Várias administrações publicam editais não, publicam não, perdoe,
divulgam ETPs, que são ETPs que têm diferentes formas ali, que eu falo assim, pô, calma aí, isso aqui é o TR, é TR e ETP junto ao mesmo tempo, o que é isso, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, que é estudo técnico preliminar. Ele não é termo de referência. É totalmente diferente, são documentos diferentes, certo? Então, por exemplo, quando eu vejo essa situação, tem que tomar esse devido cuidado. Às vezes, o orçamento, os valores unitários dos produtos estão lá no termo de referência. Às vezes, tudo bem, não tem aqui o mapa de preço, não tem o ETP. Tem o termo de referência. Aí lá no quadro analítico está constando os números, os valores dos itens. Valores unitários, valor total, valor global da licitação. E o edital foi dado como orçamento sigiloso lá na hora que foi publicada a licitação. Você consegue entender? Então, o ponto-chave aqui, ó, é nesse momento aqui, ó. Aqui, ó. É da publicação. Então, o que eu falo aqui para você, servidor público, servidora pública? Aqui é um ponto de controle. Aqui é um ponto de controle para você inserir em checklist, na hora que o servidor público for publicar a licitação, ver isso aqui. Checklist. Então, olha outro assunto importante. Dizer para vocês que, sim, vocês têm que ter o quê? Modelos de checklist. De cada documento, de cada etapa. Porque aumenta o quê? A segurança de todo esse fluxo processual. Conseguem entender? Então, muitos, não vou dizer muito, mas assim, já vi, vejo, alguns editais, quando você olha, o cara publicou como sigiloso, aí tu olha lá no termo de referência, tá dizendo lá os valores unitários, valor total, valor do orçamento, estimativo da contratação, mas foi como sigiloso. Olha o problema. Olha o problema. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. Vou ter, olha só, hein? Bom, Vinícius, mas você tá falando. É isso aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. E muitas das vezes, esse assunto aqui, esse assunto não, e muitas das vezes, ou seja, para o edital ter sido publicado, ele já passou por exame prévio de assessoria jurídica. Então, se você é procurador público, está aqui me assistindo, cuidado com isso aqui. Tem que expedir recomendações, assessoramento jurídico à administração, observar isso aqui, porque isso aqui é questão prática. Você consegue entender? Isso aqui é questão prática, é do dia a dia. Então você sabe muito bem o que eu estou falando. Então isso aqui é para poder ajudar vocês. Porque eu não quero que você, aqui, ó, vocês aqui, ó, servidores, sejam o quê? Responsabilizados pelos órgãos de controle. Eu não quero isso. Não quero isso com você. Por isso que eu estou aqui falando desse conteúdo. Você que é servidor público, você está me ouvindo o que eu estou falando, você sabe exatamente onde eu estou tocando. Então a gente tem que ter esse cuidado. Muita atenção na hora de publicar edital de licitação. Aí a gente vai para um nível de cultura, que é uma outra questão que eu abordo muito em treinamento. Cultura. Setor de licitações, ele tem que ter um nível de cultura em qual sentido? De organização, gestão de pessoas, gestão de tempo. Problema é quando tem, por exemplo, às vezes uma chefia imediata que acha que tem que publicar o edital já finalizando o expediente. Vai dar ruim. Porque o servidor, às vezes, ele tem preocupação de buscar o filho na escola, aí tá a chefe para poder relatar para cima, não, foi publicada a licitação, mas calma aí, isso está aumentando o nível de risco no setor. Por que não publica amanhã, no dia seguinte?
de uma forma tranquila, todo mundo está vendo o que está sendo feito. Ah, não, quer deixar 15 minutos antes do término do expediente para poder publicar a licitação. Não! Isso é aumentar os riscos. Turma, vocês têm que entender o seguinte, que trabalhar com licitação não é apenas Lei 14.133, não. Vocês possuem interação. É quem atua na gestão e fiscalização de contratos, é quem atua na seleção do fornecedor e é quem atua aqui na fase de planejamento da contratação. Percebam que o seguinte, não é só a Lei 14.133, não. Há um relacionamento entre os setores, há um vínculo entre os setores. Que você sabe muito bem que esse vínculo, às vezes, você sabe como é que é. É intenso. Às vezes são servidores que ficam chateados com o outro. Ah, que fulano, que não ciclano, que aquilo, que aquilo. Não, não adianta não. Vai ter que ter alguém ali para poder organizar isso. Então vê que envolve muita questão de cultura da repartição. Então por que eu falo dessa forma? Para poder sempre ajudar, contribuir, vocês puderem enxergar e ver que a montagem de checklists é importante. Eu poderia, diante desse assunto aqui, aprofundar ainda mais aqui nessa fase aqui, mas eu não vou fazer isso por causa de quê? Por causa da questão do tempo e isso aqui teria que a gente fazer uma abordagem com um vínculo aqui, ó, no ETP. Tá? Na construção desse documento. A gente poderia aprofundar esse problema aqui, esse ponto de controle, aqui, no mapa, tá certo? Mas aí a gente pode até deixar, às vezes, para um nível de outra aula, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó, edital publicado. A gente tem que olhar se os documentos que estão sendo carreados lá nos arquivos se estão com os valores. Porque como que você coloca uma situação de valor sigiloso, aí tá lá o empreendedor olhando o valor. E aí? Né? Porque o orçamento sigiloso, ele tem seu sentido de forçar com que o dono da empresa, o empreendedor que vende e presta serviço ao governo, ele o quê? Ele encaminhe uma proposta fidedigna à realidade daquele objeto. Consegue entender? É meio que uma força para que ele encaminhe uma proposta execuível. Consegue entender? Então, é isso aqui que quero passar para vocês. E que vocês têm que tomar o devido cuidado, galera. Isso aqui, quando eu falo, não é colocar medo em ninguém. É só para que você... Eu até falei aqui de outras situações, outros temas, mas é o seguinte, beleza, mas serve realmente de aprendizado para vocês. Vocês observarem, opa, isso aqui é um ponto de risco, poxa, eu trabalho lá no planejamento, poxa, eu trabalho na assessoria jurídica. Se eu trabalho na assessoria jurídica, pô, deixa eu ver se eu estou expedindo os pareceres jurídicos com essa questão aqui. Consegue entender? E outra questão que eu falo com vocês, tá? Advogados públicos, né? Vocês têm que tomar o devido cuidado, porque tudo bem, a área de licitações parecer meramente opinativo, mas se vocês observarem o posicionamento de alguns precedentes jurisprudenciais, especialmente o Tribunal de Contas da União, TCU, verão o seguinte, opa, calma aí, por que a assessoria jurídica não viu isso aqui? Tá? Então, só uma maneira aqui para que vocês reflitam sobre isso e possam o quê? Observar essa questão, tá bom? Para diminuir isso. Isso aqui é para ajudar, contribuir através dessa aula aqui, diretamente no YouTube, tá bom? Diretamente no YouTube. Então, eu acredito que eu atingi o objetivo aqui, que era demonstrar esse ponto de risco aqui, que merece controle por parte de vocês, controle, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você que atua aqui como pregoeiro, ó, tô até falando um pouco mais aqui, ó. E você como agente de contratação,
Se você está assistindo essa aula, você sabe que isso aqui é grave e que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, tá certo? Então fiquem atentos também a um ponto específico da fase do processo administrativo de contratação, de licitação pública, tá certo? Direto ao ponto. Então, esse foi o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Meus queridos amigos, amigas, servidores, servidoras públicas, tá bom? Você que atua nessa área, é um fardo muito grande, é pesado o setor. É uma área, como eu disse logo no início da nossa aula, uma área sensível e de grande responsabilidade, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Poxa, olhar o processo, tá? Verificar prazos. Eu nem quero citar aqui a parte de gestão e fiscalização de contratos, por exemplo, contratos que estão finalizando um mês que é publicar uma licitação desse objeto contratual que já está perdendo vigência. Então, tome muito cuidado. Você está na área, você tem que buscar conhecimento. Não dá para ficar jogado nesse procedimento. Isso é para vocês mesmos, tá certo? Não dá, tem que buscar, procurar informações. Poxa, professor, eu estou sem dinheiro. Não, tudo bem. Hoje em dia você pode buscar a legislação, você pode buscar instrução normativa, você pode ir lá na assessoria jurídica do seu órgão lá e conversar com o advogado, com o procurador. Poxa, eu estou com dúvida nisso, naquilo. Você pode provocar sempre a administração sobre capacitação, treinamentos. Tá certo? Ah, não, Vinícius, eu vou pelo chat GPT. Cuidado! Inteligência artificial, ela é um instrumento de auxílio ao seu trabalho. Ela não vai fazer o trabalho por você. Pega só e coloca lá um estudo técnico preliminar, por exemplo, para inteligência artificial montar. Tome muito cuidado. Ah, não, já tem os prompts prontos. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Inteligência artificial, ela não tem essa eficiência toda quando ela faz uma leitura de normas jurídicas. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes vai passar uma situação específica que não vai pegar. Não vai pegar. E só você que deveria saber. É diferente quando você utiliza a inteligência artificial a seu favor. A seu favor. Você sabe o que você está fazendo e você utiliza a inteligência artificial em cima daquilo que você já sabe. Agora, o problema é como você não sabe. Pô. Ah, não, vou jogar na inteligência artificial, deixa ver o que vai dar. Aí é problema. Aí o negócio fica chato, tá? Então, fica essa recomendação. Tenha cuidado. Tenha organização, tenha planejamento, tenha um olhar crítico sobre o processo que está lá na sua mão, tá bom? Organizando, às vezes é um processo, está lá no processo SEI, tudo organizadinho. Tome esse cuidado, sempre monitore o andamento do processo, tenha uma bela comunicação com outros setores que são vinculados a esse processo. Tá certo? Porque tudo para o quê? Auxiliar, aumentar a segurança jurídica, para que vocês voltem para casa. Lembra do início da aula? Ah, não, vamos levar o filho na escola, aquela coisa toda, aquela correria, e volte para casa tranquilo, de boa. Sem entender que a licitação será o seu problema. Tá bom? Então, até mesmo eu tenho observado que o Tribunal de Contas da União tem pegado até um pouco menos pesado com os servidores públicos, né? Aí a gente entra muito em questão do direito administrativo do medo, né? Tem estudos sobre isso. Então, porque acaba também afastando mentes pensantes, sabe? Porque o servidor, às vezes, chega no setor, não, ele vai dar um jeito de sair do setor. Então, a gente tem que também zelar também por não afastar, né, servidores bons na área. Então, é isso, tá? Que eu gostaria de falar com vocês.
Fico por aqui, um forte abraço. Lembre, se você não é inscrito no canal, poxa, dê aquela moral para o professor, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui, ó, qual é a sua dúvida, se você gostou, e compartilhe com demais colegas, tá certo? E se você quer aprofundar ainda mais seu conhecimento em licitação e contrato administrativo, tem um link aqui da L4 Educacional para que você possa ver o que tem para você estudar, você ter maior segurança jurídica na sua atividade, tá? Lá dentro da administração, tá bom? E aqui é tudo voltado para licitações. Então, para aumentar a sua segurança jurídica. Professor, eu quero uma mentoria que é a seguinte, entre em contato, que lá estaremos prontos para receber vocês, tá certo? Turma, muito obrigado por tudo, de coração, só quero o bem de vocês, tá bom? Pouco tempo estou aqui, falo bastante, gosto de conversar, gosto de bater papo, gosto de interagir, é a minha pegada, tá certo? E não deixe também de assistir os outros vídeos da playlist de servidores públicos. E até mesmo se você é servidor público, dê uma olhada lá da forma como é que eu falo com os empreendedores, porque eu puxo a orelha deles mesmo para que eles possam fazer o que é certo. Tá certo? Não chegar lá na fase de execução do contrato e depois falar que não quer entregar o material, não quer prestar o serviço, tá bom? Eu puxo a orelha dessa galera, tá bom? E é isso aí. Fico por aqui e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.